Ok, veja bem que nesse ponto aqui, no último ponto dessa conceituação da competência 2 diz dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo, ou seja, o texto dissertativo argumentativo é aquele texto que debate uma tese sobre o tema. Você precisa organizar isso dentro do limite que te é cobrado. O Enem, esse limite é de 8 a 30 linhas. Então é dentro desse limite que você vai organizar o seu texto com uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Conforme vai ser ensinado aqui, a conclusão especificamente na competência 5 que nós vamos estudar. E esses limites do texto dissertativo argumentativo significa que seu parágrafo não pode ter menos de 2 linhas. Parágrafo com menos de 2 linhas é considerado um parágrafo embrionário. Vai te jogar no nível 1 com 40 pontos apenas se você tiver 2 parágrafos embrionários, ou seja, 2 parágrafos com apenas 2 linhas é um texto embrionário, você não sai de 40 pontos nessa competência. Eu trouxe aqui a matriz de referência conforme está no material do Enem, mas nós não vamos falar sobre ela porque eu coloquei aqui de uma maneira mais fácil para vocês compreenderem. Aqui ela já está mais compreensível, no entanto eu melhorei a compreensão aqui para vocês entenderem o que vai ser cobrado de vocês aqui. Veja bem, vamos falar de cada nível, o que precisa ter em cada nível para você ficar com a nota. Você já sabe que no nível 1 é 40 pontos, conforme está aqui, né? E o que eu vou ter que fazer na minha redação para conseguir apenas 40 pontos? O primeiro tópico aqui, tangência ao tema. Se você tratar o seu tema de maneira tangencial, ou seja, você não falar diretamente do tema, era para falar sobre, preste atenção aqui, era para falar sobre a desvalorização do transporte público nas cidades brasileiras. Se você começa a falar, porque o transporte público nas cidades brasileiras tem sérios problemas, um deles é a violência, e você descamba aqui para falar sobre a violência no transporte público. Você está falando do assunto, mas não está tratando diretamente do tema, você está tangenciando o tema. Se você fizer isso, é 40 pontos nessa competência. Ou, mesmo que você fale do tema, com todas as suas palavras ali no seu texto, tem uma outra situação que te joga com 40 pontos. Textos compostos por aglomerados de palavras, aqueles textos que você não consegue identificar uma frase construída, é só um bolo de palavras, um tijolo ali de palavras que não tem nexo, não tem conexão, é 40 pontos. Ou ainda, mesmo que o seu texto fale sobre o tema, você não escreva dessa maneira desorganizada, aglomerada de palavras, mas você escreve outro tipo, que não é o que é cobrado no Enem. Você faz, de repente, uma narração, você faz uma descrição, você não está dissertando, é outro tipo textual, misturado com o dissertativo. Aí você fica com apenas 40 pontos nessa competência tão importante.